Shalom Uvracha, eu sou o Rav Yehoshua Shlomo. Estamos de volta com React do Rabino. Estamos reagindo à série The Chosen. E hoje nós faremos React no capítulo 6 da primeira temporada. Shalom. A introdução do episódio mostra um leproso, do quais chamamos em hebraico de Metzorá. Lembrando que Metzorá é o leproso. Tzarat é a lepra em si. Então, Metzorá é a condição do indivíduo que possui a enfermidade. Muitos confundem. Muitos pastores pregam que a lepra bíblica é igual a hanseníase e vão começar a fazer associações, e não. A lepra bíblica não tem nada a ver com a hanseníase. E nesse episódio nós vamos ver como que a série também desenvolveu esse tratamento de lepra nos atores para comparar com o contexto original das escrituras. Ao que me parece aqui na introdução, já temos o leproso tentando se desfazer das suas ferramentas de trabalho, provavelmente um arqueólogo, um escultor ou algo parecido, e quando o dono do mercado olha o braço dele, confirmando ali então a lepra, nós comumente é traduzido como lepra, mas a linguagem correta não seria lepra. Tzarat, que foi traduzido como lepra, como se a pele da pessoa ia se esfarelando, ia ficando toda branca, parecida, tá? Não tem nada a ver, não que quem tenha vitiligo, por exemplo, é a tzarat. Não, é parecido, só que conforme ia passando as mãos, a pele ia se esfarelando, né? A pele ia se desfazendo, dando a conotação da brancura que está dentro da pele daquela pessoa. Então, nós temos essa prova no caso de Miriam, da irmã de Moisés, quando faz fofoca, traz notícias más de Moshe, quando critica, porque havia se casado novamente com a Cushita, a mulher Cushita, e aí ali Miriam é afastada do convívio. E aqui nós vemos isso na série, quando o proprietário do mercado confirma a lepra nos braços daquele homem, ele fala, você não pode estar aqui, você tem que estar 4 metros de mim, no mínimo. A série não traduziu como metros, né? O inglês está 4 feet, 4 pés, e aí nós vamos ver o que isso significa, que distanciamento que é esse. Primeiro eu preciso identificar onde na Bíblia, onde na Torá, existe a proibição de um leproso, por assim dizer, Metzorá, de se aproximar de alguém que está saudável. A primeira referência é a Shatazia, livro de Levítico, capítulo 13, versos 45 e 46, onde o texto diz, Tame, tame ikra, kol yemei asher anegabo itma, tamehu, badar yeshev, mihutz la mechane moshavo. Impuro, impuro, clamará, ou invocará. A primeira coisa, se visse alguém com essa enfermidade, por que não é a hanseníase ou a lepra como conhecemos da Idade Média? Porque essa declaração de humilhação para a pessoa, no caso do Metzorá, do leproso, essa lepra não era uma condição física, e sim uma condição espiritual. Todos já sabiam que aquele indivíduo estava daquele jeito porque havia transgredido leis sobre Lashon Hará, sobre a fala. Leis que proíbem de fazer Lashon Hará, a língua má, que compreende-se em reclamação, em fofoca, em depreciação, em inúmeras esferas que o indivíduo pode incorrer nesta transgressão. E a tradução é impuro, impuro, clamará, você tem que avisar que aquele cara está ali. Todos os dias em que a praga, tzarat, estiver nele, tamehu, impuro será. E olha agora, badad yeshev. Yeshev, na verdade, não é habitar, é sentar. Então, sentar-se-á sozinho. Fora do acampamento será a sua morada. Então, a primeira proibição de se aproximar de um Metzorá, de um leproso, é Levítico capítulo 13. E a segunda, ela se repete, uma visão comunitária, Sefer Bamidbar, livro de Números, capítulo 5, versos 2 e 3. Tzavet Benei Israel, ordena aos filhos de Israel, El Mihutz Lamagane Teshlachum, ordena aos filhos de Israel que envie para fora do Merané, do acampamento, todo o Metzorá, todo o leproso, para que não, olha lá, velo yetamu et mahaneihem, para que não contaminem o acampamento. Asher ani shoren betorham, no meio do qual eu, betorham, aí eu habito. Não é Yoshev, habito em hebraico é betorham. E aqui, nessas duas passagens, a Torá revela o motivo espiritual. A Shekhinah não coabita com impureza exposta, com alguém impuro, no caso da tzarat, no caso dessa enfermidade que não era física, não é a hanseníase, não é a lepra medieval. Os tradutores não conseguiram encontrar uma palavra em nenhum idioma para definir o que é tzarat, porque é uma doença espiritual, que embora hoje em dia, pela
ausência do templo sagrado e do Beit HaMikdash, logo o nível de santidade diminuiu, essa doença parou de ser demonstrada publicamente. Mas aqueles que têm os olhos do espírito, discernimento de espírito, conseguem identificar alguém que tem problema com língua má. Pessoa que só fala dos outros, quem tem consciência, elevação de Torá, não convive com esse tipo de pessoa. Já afasta. Ela não é bem-vinda nos meios. Então ela, espiritualmente, já é isolada, de alguma forma. Mas agora, o que o dono do mercado diz que você deve ficar 4 pés de distância, será que isso é deuraita? Isso está na Bíblia? De onde é essa especulação? A primeira fonte que nós encontramos, os nossos sábios determinam a distância mínima de 4 amot. Maseret Pesachim 67a. E também ecoado em Maseret Moed Katan, 5a, e no Sifrá sobre Metzorá. O livro de Vaikra, os midrashim deles são chamados de Sifrei. Então, na Sifrá, que é um dos midrash do livro de Levítico, encontra-se essa proibição de 4 amot. Né? Na verdade, não fala pés, fala amot. E um amot ele possui por volta de 48 centímetros a 52. É a distância da ponta do dedo médio até o cotovelo. Isso é um amot. Aliás, um amá, é o singular. Então, o leproso, Metzorá, deveria manter distância mínima de 4 amot das demais pessoas. O amá, né, que não tem nada a ver com pé, com a medida de pés dos Estados Unidos, igual traduziu a série The Chosen, tá? Um amá, ele é igual a um côvado. A Bíblia traduz como amá ou côvado, são as mesmas medidas. É uma medida baseada, novamente, do cotovelo até a ponta do dedo médio, por volta de 48 centímetros. É a opinião mais comum. Então, 4 amot, a distância de 4 amot seria 1,92 m. A pessoa deveria, o Metzorá, o leproso, deveria ficar 1,92 m. A Torá ordena o distanciamento do Metzorá do leproso e os sábios medem esse distanciamento com precisão para ensinar que a correção espiritual, olha isso, começa quando nós respeitamos limites. Se eu estou numa condição espiritual desfavorável por causa dos meus próprios pecados e aquilo é determinado para eu não me aproximar, então a correção espiritual já vai começar ali, eu respeitando os limites. Então a série já abre com o episódio do leproso e a gente vai ver aqui no decorrer, se Deus quiser, como vai ser. Agora nós temos uma corte rabínica, né, cujo Nicodemos foi convocado. Aliás, ele pede, né, a convocação na presença do Av Beit Din, porque ele havia visitado o Yohanan Matpil na prisão, João Batista, e ele disse, não, é um lunático, se a gente prender ele, entra aquela discussão religiosa, e o Av Beit Din, que é o principal ali, né, que é o, digamos, o presidente do STF, ele diz ali, mas não foi a gente que ordenou a prisão dele, quem prendeu foi os romanos. E aí um dos discípulos do próprio Nicodemos se identifica, não foi eu, tentando citar provérbios de Salomão para justificar uma atitude isolada. E aqui nós abriremos um parênteses, porque a série não só traz essa licença poética, essa história por trás do texto, da trama, mas como ela também nos ensinam que coisas que acontecem nos nossos dias. Né? E dentro do judaísmo, isso a série relata muito bem. Existe uma hierarquia de comando. E o Av Beit Din, o presidente ali daquele Beit Din, não é o presidente do Sinédrio em si, mas daquele Beit Din, ele... Cara, você fez isso sem falar com seu mestre, sem consultar? A partir de agora você tem que estar debaixo do seu mestre, politicamente, espiritualmente. Tudo que ele estiver fazendo é seu mestre, seu rabino. Como que você faz as coisas sem comunicá-lo? Então, a série já começa a relatar realmente... E se você olha João capítulo 1, um grupo primeiro de sacerdotes foram enviados para falar com João Batista. E logo depois, um grupo de fariseus foi enviado para falar com João Batista. Então, tá na trama. Eu creio que mais para frente, quando nós falarmos da imersão de Yeshua, né, no famoso batismo de Jesus, nós vamos trazer algo revelador, porque ali, de fato, prova que Yeshua era fariseu, da escola farisaica. A começar, ninguém chama outro grupo de rabino ou rabi, mestre, se não for da seita dos fariseus. Então, a perspectiva bíblica, o tempo, a cultura e o lugar, ela precisa estar dentro das nossas mentes o tempo todo como aprendizado, senão distorce, cria heresia, cria até texto que não existe. Agora, na conversa do Tiago e Kefa, Pedro, né, Tiago menor e Pedro, estão aqui, puxa, eu acreditava que o ministério seria isso, né? Inundações, fome no sentido de que às vezes não dá para comprar comida, às vezes dá, porque vive da obra, vive para o reino. E é isso que eles estão fazendo aqui, montando acampamento, desmontando acampamento, indo para lá, indo para acolá. Então, aqui ele traz algo fantástico nessa conversa. Tiago, ele disse que ele estava a caminho de Jerusalém para se juntar aos 288. Que 288 que são esses? Aí Kefa responde, o quê? O coro de Jerusalém?
Porque 288 não é a quantidade do coro, e sim a quantidade dos mestres em instrumentos musicais. Então era uma orquestra de 288 instrumentistas, porque o coral do Beit HaMikdash, quando a gente vê lá em Ezra e Neemiah, Esdras e Neemias, nós temos ali uma contagem de 4.000 cantores e cantoras. Então tinha tanto o coral quanto a orquestra. Obviamente que não uma orquestra tradicional como conhecemos hoje. Por exemplo, era muito comum na época, uma época anterior ao violino, anterior a esses instrumentos mais modernos, violoncelo, usava-se harpas. E as harpas de tudo quanto é tamanho. Quanto maior a harpa, mais grave. Quanto menor a harpa, mais agudo. É o mesmo estilo de viola, né? Violino, que é um pouco menor, viola, o violoncelo e o contrabaixo. Eles têm o mesmo corpo, são 4 cordas, porém, quanto maior o instrumento, mais notas graves aquele instrumento vai apresentar. E quando junta as 4 vozes de um coral, forma-se então uma linda sinfonia, uma linda melodia, uma linda harmonia, forma-se uma linda composição musical. Então, não são 288 cantores no coral, são 4.000. 288 são mestres em instrumentos que estavam tocando no Beit HaMikdash. E esse 288 era dividido em 3 turnos. Então pode ser que cada turno, 3 turnos que eu digo, 3 mestres, 3 maestros, a família de Yedutum e a família dos outros 2, que compunham esse ambiente espetacular musical. E aqui a série começa a relatar essa conversa. Eu estou te dando informações a mais, que é o que está lá no Tanakh, 1 Crônicas, capítulo 23, 24, 25, quando o rei Davi, que era músico, formou toda a planta e o modus operandi do Beit HaMikdash, baseado no Mishkan, do templo baseado no tabernáculo, e entregou para o seu filho, o rei Salomão. No desfecho agora da cena, é interessante o diálogo de Yeshua com Kefa, com Pedro, dizendo: Pedro, você precisa, né, ver sua família, ver sua esposa, tem as coisas pra você fazer lá. Pedro quer ficar, quer ser útil na obra. Aí Yeshua fala: eu também vou ter que levar minha mãe para Nazaré, eu vou cuidar da minha família, minha mãe, e você cuida da sua. Então é interessante esse insight que a série nos traz, né? Dentro do ministério você valorizar também a sua família, ter tempo para sua família. Óbvio que a sua família não pode tirar do seu propósito ministerial, que a sua família precisa fazer parte contigo do propósito que você tem. E aparece uma moça de cor negra chamada Tamar, e ela se identifica como sendo uma etíope. E aí Yeshua começa a falar com ela em egípcio. Ele se identifica em egípcio, e é legal que o nome, né, não falou Jesus em egípcio, não. Saiu agora aqui pela primeira vez Yeshua. Primeira vez sai esse nome ele se identificando, porque no inglês, quando traduz, ele vai se identificar, vou falar do nome, ou vão chamá-lo, chamam de Jesus, de Jesus, tradução para português, do inglês. Mas aqui ele, ao falar egípcio, identifica-se como o seu nome original, em hebraico, Yeshua. E aí o interessante é que no Egito existem os judeus que inclusive ganharam o direito na Etiópia, mais da região da Etiópia, porque o Egito nos tempos de outrora ele era amplo, ele era maior do que é hoje. Então alguns países eles viraram independentes, mas antes fazia parte de um compêndio total. Na Etiópia existe uma tradição de os judeus ali reunidos serem descendentes da rainha de Sabá com Shlomo HaMelech, com o rei Salomão. E essa é a tradição nacional da Etiópia. Isso vai ser mencionado no livro Quebrar Nagast, do século VIII. E a rainha de Sabá ela é chamada de Maquedá. Então ela teria tido um filho com o rei Salomão, e esse filho se chamaria Menelik I. E a tradição diz que Menelik I, o filho da rainha de Sabá com Shlomo HaMelech, levou a Arca da Aliança antes do rei Nabucodonosor invadir Jerusalém e destruí-la. Então, existe um boato, não é confirmado, estou apenas te ensinando uma tradição de que a Arca da Aliança, existem 3 possibilidades. Primeiro, ela pode estar enterrada mesmo ali debaixo do Beit HaMikdash, onde era o Beit HaMikdash, onde está o Kotel, naquelas cavernas mais para ali. A segunda tradição é que a Arca da Aliança está na Etiópia, que quando o profeta Jeremias começou a prever, Deus começou a revelar para ele, ele tomou algumas precauções. Escondeu a Arca da Aliança e provavelmente entregou para o descendente do rei Salomão, comunidade ali da região da Etiópia, que continuou praticando os ensinamentos de Shlomo HaMelech. E a terceira possibilidade é que a Arca da Aliança possa ter, de fato, sido arrebatada, está nos céus, e ela vai ser entregue quando for o momento da construção do terceiro templo. Só que isso é uma tradição nacional da Etiópia. Não tem fonte em nenhum lugar que eu conheça, se alguém souber pode colocar aí nos comentários, atestando a veracidade desta tradição. E aí, óbvio que dentro do Egito também existe a comunidade chamada Beta Israel, que é a Casa de Israel. Tá? É uma comunidade diferente, provavelmente essa comunidade, esse grupo, ele é oriundo da tribo de Dan, também não tem informações precisas sobre isso. Mas eu acho interessante esse contraste, principalmente que lá na frente, conforme a série for progredindo, nós vamos falar, no livro de Atos dos Apóstolos, existe um dos discípulos de Yeshua chamado Simão o Negro.
E este Simão é alguém que saiu lá da cidade de Cirene. E onde é a cidade de Cirene? Na Etiópia, na região onde está localizada a Etiópia nos dias de hoje. Então tem muitas conexões interessantes que talvez você não sabia e irá aprender com o contexto original das Escrituras. E agora a famosa cena extraída do Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso do 1 até o 4. Eu vou ler aqui na íntegra o texto que está na Bíblia para a gente poder construir esta cena junto, reagindo a ela. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, tradução João Ferreira de Almeida atualizada, adorou-o dizendo, Senhor, se quiseres pode purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Yeshua, olha, não fala para ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para o povo. Essa passagem é uma passagem polêmica e em 4 versículos possuímos tantos ensinamentos do contexto original que de voar a tampa da chaleira, como diz o ditado. A primeira coisa que eu noto no texto, principalmente no verso 2, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o dizendo. E aí que os teólogos vão dizer que Jesus é o eterno, Jesus é Deus, Jesus precisa ser adorado, que ele e o Pai é a mesma coisa, porque olha aqui, se o leproso adorou, então Yeshua não corrigiu, então tem que ser adorado, e aqui constroem-se inúmeras ideias. Até mesmo pastores muito influentes por aí constroem ideias errôneas, porque não sabem, aliás, até sabem a tradução do contexto original, mas a má intenção de manter o povo aprisionado às suas ideias e filosofias, não deixa com que essa verdade seja trazida à tona. A palavra que aparece aqui, adorou, no grego, é a palavra proskineu. E nós precisamos entender que o gesto do leproso não foi uma adoração. O que ocorreu aqui não foi uma adoração. A palavra está mal traduzida. Esta não é a tradução correta da palavra e nós vamos provar para você na Bíblia Sagrada. Ele se inclinou, reverenciou uma autoridade reconhecida, que era a autoridade dele. Tanto é que na cena, através de uma licença poética, isso não está na Bíblia, ele diz que ele é irmão daquela amiga de Tomé, aquela parceira de trabalho dele, cujos milagres das bodas de Caná, transformando a água em vinho, foi realizado. Então a irmã falou para ele que existia um rabino, um curandeiro, alguém com o poder do Espírito Santo de realizar curas, então ele foi procurar Yeshua. E agora ele reconheceu que é uma autoridade e reverenciou. A gente vai destrinchar agora essa palavrinha-chave que em hebraico é Vaishtahu. Essa é a palavra em hebraico. Para você que crê que o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra usada ali é proskinei, ou proskineu. E é a mesma palavra que é usada em Gênesis capítulo 23, verso 7. Veja, Gênesis 23, 7, o texto diz, Vayakom Abraham Vaishtahu le'am haaretz livnei. Abraão se levantou e se prostrou diante do povo da terra dos filhos de Het. É a mesma palavra em hebraico usada, Vaishtahu, aqui em Mateus capítulo 8, e para Abraão, capítulo de número 23, verso 7 de Gênesis. Agora, a pergunta a se fazer é, por que então aqui na Torá, no chamado Antigo Testamento, a tradução não ocorreu que e Abraão adorou diante do povo da terra dos filhos de Het? Porque é óbvio que ficaria estranho colocar Abraão adorando um rei pagão, adorando um povo de uma terra que não segue Torá. Ficaria estranho colocar até Abraão adorando qualquer entidade física criada pelo ser humano. Agora, aqui no Evangelho, Mateus capítulo número 8, foi traduzido e prostrando o adorou. Por que será que foi traduzido assim? Para dar a conotação de heresia, a conotação cristã, de que Jesus precisa ser adorado, que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. É uma má tradução, uma tradução feita em... E não adianta você querer falar que proskineu é sempre no ato de adoração, porque a palavra que vai aparecer aqui na Septuaginta, na tradução da Torá Sagrada, do hebraico para o grego, é proskunosai. É a mesma raiz, Zezão da teologia. É a mesma raiz. Agora, você não consegue admitir que Yeshua não foi adorado porque você é parcial. Você vai nas teologias que endossam o seu engodo e aquilo que você acredita. Mas quando você extrai o contexto original das Escrituras, por que aqui a tradução foi adorou e aqui a tradução foi reverenciou? Por quê? E isso se repete em algumas outras partes do Tanar, do assim chamado Antigo Testamento, que o indivíduo reverenciou, E a palavrinha grega que aparece ali na Septuaginta vem da raiz de proskineu, que é reverenciar. Como que os orientais se cumprimentam? Não é reverenciando? Então,
Se você quiser aprender mais sobre Jesus foi adorado, será que isso de fato ocorreu? Tem um vídeo da Sinagoga Emunah Shelemah onde nós destrinchamos de cabo a rabo as palavrinhas que vão, igual lá que Jairo prostrando, adorando. A palavra ali não é adorar. Jairo, o principal da sinagoga, reverenciou a Yeshua, reverenciou. Se Yeshua fosse para ser adorado, então ele falaria para Satanás na tentação do deserto: para trás de mim, Satanás, somente a mim prestarás culto, e não a outro. Mas o que ele diz? Ao eterno prestará culto. Então, a passagem do leproso, ela já começa aqui com algumas discrepâncias na tradução do assim chamado Novo Testamento. O grego confirma, proskineu. Mateus capítulo 8, verso 2, a palavra ali também é kaliodou lepros proselton proskinei auto. É a mesma palavra que vai aparecer lá para Abraão Avinu. Por que aqui então traduziu diferente? Que é proskineu no grego? Vaishtahu em hebraico. Inclinar-se, prostrar-se, demonstrar respeito, não quer dizer nada a ver com adoração. Então o leproso começou a prestar serviço para Yeshua, religioso. A palavra culto no grego vem da palavra latreia. Por isso a expressão idolatreia é culto a ídolos. Se Yeshua fosse adorado, no grego não apareceria proskineu, Zezão da teologia. Apareceria latreia, de serviço, de culto. Latreia, culto, e douleia, serviço religioso. Nenhuma das duas palavras aparece ali. Porque a Torá proíbe latreia a homens. E Yeshua aqui, óbvio. As pessoas acham que Jesus ia passando e saiu uma glória, assim, uma luz dele, assim, pau, e tinha uma auréola em cima. Se isso ocorresse, todos os religiosos da época iam aceitar ele como Messias. Mas não, irmão. Pairar nele a plenitude da divindade não faz dele um eterno, porque Yeshua foi criado. O apóstolo Paulo chama ele de primogênito de toda a criação. É só você ir no dicionário, a palavra primogênito é primeiro gerado. Quem é gerado por alguém. E o eterno, que não tem começo e não tem fim, não foi gerado por ninguém. Mas Yeshua foi gerado, e isso não o diminui. Ele continua sendo o nosso Mashiach, continua sendo o nosso Rebbe, o nosso Admor, continua sendo o nosso mestre, o nosso bom pastor, aquele que nos ensina a caminhar no caminho correto. A prova final de que Yeshua não recebe culto. Ele manda cumprir lei. Agora isso ele fala no episódio do leproso. Ué, os teólogos não dizem que a lei foi abolida, que estamos na época da graça? Quem aboliu a lei? Não, foi Jesus. Jesus aboliu a lei. Mas olha aqui, ó, o que Yeshua fala para o leproso depois que a cura é realizada. Mateus capítulo 8, verso 4, o texto diz: Ler lecha verá el a Cohen. Vai, igual para achar ler lecha. Vai, mostra-te ao sacerdote, vê a querev et a korban, e oferece o sacrifício, a oferta de sacrifício que Moisés ordenou como testemunho. Ué, Yeshua está aqui mandando o leproso, depois que foi curado, fazer o que a lei determina. Se tivesse na época da graça, Yeshua não mandaria. Yeshua falou assim, não, você foi curado por mim, eu sou o Messias, não precisa mais do sacrifício. Não, ele não faz isso. Vai lá o sacerdote, mostra-te para ele e faça aquilo que a Torá, que a lei determina. Se fosse uma adoração ali naquele momento, Yeshua reteria o homem, não precisaria ele ir para o templo sagrado. Yeshua aceitaria o culto, substituiria o sistema que estava estabelecido pelo Eterno através do templo. Mas não, o que Yeshua faz? Ele devolve o homem para a Torá de Moshe. Ele confirma o sacrifício que precisaria ser entregue conforme a lei. Ele exige o sacrifício determinado lá em Levítico capítulo 14. O texto diz assim, Zotirie Torá da Metzorá. E esta, olha que legal, será a Torá da Metzorá, a lei do leproso. Ou seja, está leproso, você vai precisar cumprir alguns mandamentos que a Torá, que a lei determina. Beyom tahorato veuvá el Cohen. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele será levado ao sacerdote. Olha o que a Torá diz em Levítico. Yeshua faz o que com ele? Vai lá no sacerdote. Aí Levítico capítulo 14, verso 10, olha o texto. No 8º dia, ou seja, foi curado, espera 7 dias, no 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, taranã, 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 e aí vai se apresentar ao sacerdote para fazer tudo que a lei determina. Então, uma, Yeshua não foi adorado. 2, Yeshua mandou o leproso, que agora é ex-leproso, ir cumprir os tempos da purificação e ir cumprir a lei estabelecida por Moisés. Agora, falando do milagre, um leproso era descartado, porque não é a lepra, a hanseníase, não é a doença, a enfermidade física. Por que ele era rejeitado? Uma, porque a lepra era contagiosa.
E a mesma coisa acontece quando você anda com fofoqueiro. Você fica fofoqueiro também. Quando você anda com alguém que reclama o dia inteiro, você fica ranzinza reclamão também. Então, olha as leis espirituais que existem na Torá. Por isso que, como que um indivíduo diz, a lei foi abolida, estamos na época da graça? Sabe por que isso é dito? Para que esse líder espiritual possa colocar as leis dele. Para que ele possa estabelecer o que é santo e o que é profano. Para que ele possa determinar o que é certo e o que é errado. Nós não compactuamos com isso. Quem determina o que é certo e o que é errado é a Torá Sagrada. Se a Torá diz para fazer, nós precisamos fazer. Se a lei de Deus diz para não fazer, então nós não podemos fazer. Então, a misericórdia e compaixão que Yeshua exerce para com esse Metsorá, esse leproso, é algo fora do sério. E a pergunta a se fazer é, como você lida com pessoas que estão fora do seu acampamento, fora do seu arraial? Será que você é misericordioso para alguém que é fora do seu acampamento, fora do seu arraial, para alguém que você nem conhece, que é discriminado pela sociedade? Quem seria o Metsorá da época, nos dias de hoje? Seria o usuário de droga das ruas. Será que você desce do seu carro no farol e dá um abraço nele? Paga um almoço para ele? Será que você consegue fazer isso? Você que consegue, Baruch Hashem. Agora, você que não consegue, cuidado, hein? Cuidado. O que você faz quando a mão bate no vidro do seu carro para pedir uma tzedakah, para pedir uma esmola? O que você faz? Você manda essa pessoa embora? Sai daqui, seu nóia! Será que é isso que você fala? Se for isso, cuidado, hein? Cuidado. Pode ser a Torá que for, os mandamentos que for, você pode achar que tem a elevação que for. Você não tem a misericórdia do mestre. Você não segue os ensinamentos de Yeshua. Os ensinamentos do mestre é pautado na misericórdia, no amor ao próximo. Não na difamação do próximo. Não na lashon hará contra o próximo. Vamos continuar. E agora na passagem em que Yeshua e seus discípulos estão na casa de Salomé, a mãe de Tiago e João, esposa de Zebedeu, as pessoas começam a se aglomerar. Lembrando que aqui é o começo do ministério de Yeshua. E aí veio uma das pessoas que aglomerando ali estava, vizinhos de Zebedeu e Salomé, entrando e perguntou, mestre, o senhor falou na parábola da rede, aquela parábola que Yeshua contou lá no barco, quando ele recruta Pedro, André, que os anjos virão e separarão as pessoas. A gente está atento. Quando que isso vai acontecer? Aí Yeshua conta a famosa parábola dos servos vigilantes. Ela está lá em Lucas, capítulo 12, verso 35. O texto diz, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas lâmpadas. Sede como homens que esperam o seu Senhor. E aqui entra uma tradição judaica de que quando a festa de casamento acaba, de quando as festas acabam, todos os servos eles não vão simplesmente ir embora. Não, eles esperam o seu Senhor na porta, com as lamparinas acesas, em qualquer tipo de festa. E aí Yeshua, na série, ele dá o exemplo do que aconteceu nas bodas de Caná. E aí os discípulos ali respondem segundo a tradição judaica, não, os servos não vão dormir. Não acabou a festa ainda para os servos, mesmo depois da festa, eles ficam ali atentos para que o seu Senhor retorne. Aí, continuando, né, esse parênteses, continuando agora a parábola que Yeshua conta, saber isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria arrombar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que não imaginais. E aqui Yeshua não diz que ele não sabe o dia nem a hora, ele vai dizer isso lá no final do ministério dele, no Sermão das Dores, em Mateus capítulo 24. O paralelo da parábola das 10 damas de honra, né? Que história que é essa? Eu não entendo tradição judaica, cultura judaica, eu não consigo entender as parábolas que Yeshua traz no contexto original. Ele está querendo dizer aqui que estejam sempre vigilantes e preparados, porque o dia e a hora que virá o Filho do Homem, o pai de família não vai saber, você não vai saber, você tem que estar preparado. E quebra a doutrina e a definição teológica de que Jesus era onisciente. Jesus sabia de todas as coisas. Não, Yeshua não sabia de todas as coisas, a não ser se o Pai revelasse. E os teólogos vão dizer que, né, porque aqui Jesus estava como um humano. A Assembleia de Deus ensina muitas essas coisas, que ele é 100% homem e 100% Deus. Irmão, seja um ser pensante. Qual inteiro na natureza vai ser 200%? 200% não é inteiro de nada. Se a doutrina fosse 50% homem e 50% Deus, seria até algo a se raciocinar em cima, mas ela já começa 100% homem e 100% Deus. Essa doutrina é errônea. Veja aqui, o Eterno é onisciente, ele sabe todas as coisas, e Yeshua aqui diz que ele não sabe. Ah, mas ele estava como um homem. Abra comigo, Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Yeshua HaMashiach que Deus lhe deu. Ué, se o Eterno precisa revelar algo para alguém, quer dizer que aquele alguém não é onisciente. Onisciente, a definição é sabe de todas as coisas. Depois que Yeshua ressuscita, ele diz aos seus discípulos, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Se foi dado, se foi entregue para ele, foi entregue por alguém. Alguém acima, alguém superior, alguém maior.
Em Apocalipse, Yeshua já não está mais como humano, ele está à destra do Todo-Poderoso. Parece aqui glorificado. E mesmo assim o texto diz que quem deu a revelação para Jesus foi Deus, o Eterno. São pessoas distintas. E você precisa parar de prestar atenção no que lhe é ensinado e passar a prestar atenção naquilo que está escrito. E você mesmo deve comparar. Você mesmo deve chegar ao raciocínio lógico daquilo que está escrito e não daquilo que foi lhe ensinado. Porque o sistema religioso prega, ensina através de sofisma. E o que é um sofisma? Uma mentira contada por muito tempo. Chega um dia, ela passa a se tornar uma verdade. Então, essas parábolas que Yeshua conta já denota se ele é onipresente, se ele é onisciente, se ele é todo-poderoso. Então é essa a perspectiva que nós precisamos ter das Escrituras Sagradas. E isso não é diminuir Yeshua. Não. Os discípulos o chamavam de mestre, de rabino. E óbvio, nele paira a plenitude da divindade, a plenitude do poder, porque foi dado para ele. Foi dado por alguém, e esse alguém é óbvio que é maior. Eu costumo ensinar assim. Seja um ser pensante. Se o Eterno, Criador de todas as coisas, Hasve Shalom, né, Lo Aleinu, Deus tenha misericórdia de nós. Mas se ele decide, vou deletar tudo, vou acabar com tudo, só vai ficar eu. Não vou fazer mais nada, só vai ficar eu. Ele tem um poder para fazer isso? Tem. Ele é todo poderoso, ele é onipotente, ele criou todas as coisas. Agora, eu te pergunto, e se Yeshua resolvesse tomar aquele que está à destra de Hashem, glorificado, e se ele quiser tomar essa decisão, vou destruir tudo, vou acabar com tudo, vai ficar só eu, não vai ter mais o pai, não vai ficar só eu. Será que ele teria o poder de fazer isso? Óbvio que não. Hashem é maior que ele. Hashem é superior a ele. Hashem o capacitou, o escolheu, o ungiu, usou a vida do teu filho para nos ensinar os mandamentos, a misericórdia, o amor ao próximo, o amor a ele, a maneira correta de servir ao Criador. Então essa é a perspectiva da Bíblia. Novamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, curta, compartilhe. Este é o React do Rabino na série The Chosen. Muito contexto original, muita coisa boa para se aprender dentro dessa série. Agora um milagre do paralítico que é levado por 4 homens no teto de uma casa e desce ali para que Yeshua pudesse performar o milagre da cura. O texto está em Marcos capítulo 2, verso 1 em diante. O sinótico dele está em Mateus 9 e Lucas capítulo 5. O texto diz: dias depois entrou Yeshua de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. E a série mostra aqui a casa de Salomé e de Zebedeu, pai de Tiago e João. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Ou seja, Yeshua está pregando. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Presta atenção nisso. Por que o evangelho investe tempo em dizer que o paralítico estava sendo levado por 4 homens? Isso é um segredo. Todas as vezes que o número 4 se manifesta nas escrituras, uma porta se abre. Nesse caso, 4 homens carregando um paralítico, então a porta da cura se abriu. Exemplo, 3 homens entraram na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, e quando o 4º homem foi visto, a salvação alcançou os 3, não sendo ali queimado. O rei Saul, quando foi visitar o profeta Samuel, disse ao seu servo que não poderia ir até o profeta, pois não tinha com ele nenhum recurso para levar. Então, o servo tinha ali 4 moedas de prata. Logo, o número 4 abriu a porta da salvação para o rei Saul, e ali ele recebeu uma porção da Ruach HaKodesh e começou a profetizar, a falar em línguas e assim sucessivamente. Número 4 é um número muito especial. 4 são os seres viventes que movem a presença divina, que nós chamamos de Merkavá, a carruagem celestial que conduz a presença, a Shekhinah, vista pelo profeta Ezequiel. Yeshua declara: eu sou a porta das ovelhas. A palavra porta em hebraico é Dalet, e Dalet é a 4ª letra do alfabeto hebraico. Então, através do testemunho de Yeshua, a porta da salvação se abre para todos aqueles que nele crê, passa a cumprir os mandamentos, porque o nome de Yeshua significa o eterno é a salvação. Então, a começar, 4 homens conduziu o paralítico, abrindo então a porta da salvação, e aqui Yeshua diz algo especial. Ele fala assim: meu filho, perdoados estão os teus pecados. E até nos dias de hoje, a ortodoxia usa esse texto dizendo que o Messias não tem poder para perdoar pecado de ninguém, que esse é só o eterno. Mas eu gostaria que você abrisse comigo Êxodo capítulo 23, verso 20 e 21, fala sobre o anjo que vai à frente de Israel quando foi liberto do Egito. O texto diz assim: eis que eu envio um anjo diante de ti. E a palavra anjo, a tradução é mensageiro. Óbvio que, nesse caso, existem inúmeros comentários de quem é esse anjo e qual a referência faz para que ele pudesse guiar o povo de Deus,
uma das facetas de Deus manifestada nesse anjo, mas o cerne dessa passagem está no verso 21. Para te guardar no caminho e te levar ao lugar que prepararei. E é essa a função que o Messias faz, conduz o povo pelo caminho da Torá até chegar então numa fase de redenção completa. Mas o verso 21 é o ponto-chave. Ele diz assim, ó, guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, pois ele não perdoará as vossas transgressões, porque o meu nome está nele. Se o Eterno fala isso do anjo que guiou Israel na saída do Egito, que dirá do Mashiach, do Messias de Israel, que foi feito maior do que os anjos, segundo a carta aos Hebreus? Se o anjo tem autoridade para perdoar os pecados, porque o Eterno fala, ó, guarda-te, se vocês vacilarem, ele não vai perdoar as vossas transgressões. Quando o milagre é estabelecido e aquele paralítico começa a andar, isso é um sinal para tantos religiosos, e a série relata muito bem isso. Os religiosos focaram pela inveja, pela ganância, pela soberba, em uma determinação de que Yeshua estava transgredindo, perturbando a paz. Eles esqueceram do principal que foi feito ali, que foi o milagre, o paralítico está andando. É exatamente o que os religiosos fazem nos dias de hoje, que os hipócritas. O que mais me chama a atenção nessa passagem não é o caso do milagre. Não é o caso do Filho do Homem ter poder para perdoar os pecados. O que mais me chama a atenção nessa passagem é que o buraco foi feito no teto. A cura foi estabelecida. O paralítico foi embora. Os 4 homens que o trouxeram também foram embora. A multidão foi embora. E a pergunta paira, quem consertou o buraco no teto? Porque onde Jesus está, tem presença de Deus. Tem milagre, tem sobrenatural, tem renovo, tem avivamento. Mas será que as pessoas se preocupam com o que acontece após? A mesma coisa são os ministérios. Eles precisam pagar aluguel, pagar água, luz, telefone, internet, para que haja conforto, para que as pessoas possam encontrar Yeshua, como essa sinagoga faz. Possam encontrar o verdadeiro caminho da Torá. E depois que as pessoas são avivadas, renovadas, conseguem prosperar, será que continua lembrando do buraco que foi feito no teto? A pergunta é, quem fechou o teto na casa de Zebedeu? Com certeza, isso sobrou para os discípulos, para aqueles que ficaram. Porque quem fica é sempre mais valioso do que quem vai. E nós precisamos, necessitamos, não só buscar a presença, não só buscar conhecimento de Torá, não só buscar o milagre, mas nós precisamos nos preocupar como o reino de Deus é pregado. Se os recursos existem para que buracos no teto das casas possam ser tapados, consertados. Então o que mais me chama a atenção nessa passagem é que, com certeza, quem fechou o buraco no teto foram os discípulos de Yeshua ou até mesmo o próprio dono da casa que ficou ali. Que o eterno Deus de Israel vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom lehitraot. Shalom.